Olá, meus caros, um breve comentário aqui na abordagem cristã. Meu partido é um coração partido. Verso da música Ideologia de Cazuza. Dê o seu like e se inscreva no canal se porventura não é inscrito. Tenho percebido ultimamente que muitas pessoas têm feito alguns comentários maldosos no canal e também se desinscrevido do canal Abordagem Cristã, pensando talvez que o canal deu uma mudada, que tem algum viés ideológico ou partidário, coisa essa que não é verdade. Apesar de nós termos apoiado um determinado candidato, qual seja o Cabo Daciolo, nós não estávamos com ideologia alguma e muito menos com partidarismo ou partido algum, mesmo o Cabo Daciolo tendo um partido, né? Porque ele tinha que ser filiado a esse partido de acordo com a legislação eleitoral. Agora, o canal não tem ligação a partido A, partido B, C ou D, etc., e muito menos a ideologia A, B, C ou D. Aqui é a propagação do Evangelho. Por mais que muitos possam interpretar porque colocam uma notícia, porque colocam um comentário, que pode ser contra o seu posicionamento, que tem um viés ideológico ou partidário, mas isso não é intencionalmente da minha pessoa, é apenas o meu pensamento à luz do Evangelho, porque nós temos que pensar nisso, que os nossos posicionamentos devem estar exatamente juntos com o Evangelho. E os ensinamentos do Evangelho devem estar acima de ideologia e acima de partidarismo. Porque o que nós devemos ter é luz do Evangelho e, portanto, ter ideias de Cristo. Ideias realmente que fazem o bem para todos. E não ideologias que servem mais para separar, para, de fato, criar celeumas, polêmicas, discussões, brigas, contendas e até, infelizmente, mortes, por conta, como já vimos até mesmo nessa eleição, dessa degladiação partidária, por conta, exatamente, no caso aqui dessas últimas eleições, dessa polarização. Tá? O Evangelho não propõe polarização. Aliás, o próprio Jesus, certa feita, disse que como pode existir ou subsistir uma casa se estiver dividida. Então pensamos nesse sentido, vamos nos unir através do Evangelho, vamos fazer de fato a nossa parte, independente de partido, independente de ideologia. Parece utopia, mas é o que é correto à luz do Evangelho. E vamos, obviamente, aqueles que vieram aqui para o Cabo Daciolo, olhar para o Cabo Daciolo, a gente vai trazer notícias aqui, falar do mesmo, só que a gente também não pode ficar cego, achar que ele é a pessoa mais perfeita, que não tem falhas, porque tem, não podemos idolatrá-lo, porque ele até mesmo já disse que é falho, que não é para adorar ele, mas sim o Senhor. Então pensamos nesse sentido. Aqui nós continuamos com o mesmo viés das pautas cristãs do Cabo Daciolo, alguns de seus pensamentos, e trazendo lucidez com outras temáticas, e trazendo notícia, ainda que seja para as pessoas como tendenciosa de um lado e de outro, mas não é de acordo com está configurada a ordem atual. Nós tivemos um vencedor nessas eleições, tivemos os estados, a gente tem que aceitar, já diz até o ditado, aceita que dói menos. Apesar de eu também não ter concordado com isso, porque senão eu não teria votado no Cabo Daciolo no primeiro turno e no segundo turno também, sabendo que o meu voto seria nulo. Então pense nesse sentido, porque aqui não tem hipocrisia alguma e muito menos procuro ser demagogo, falar o que o povo gosta. Eu procuro falar aquilo que Deus quer, aquilo que o Evangelho propõe. Que fique bem claro nesse sentido. E peço até perdão se eu ofendi de alguma maneira alguém aí em alguns comentários. Mas mais vale a minha autenticidade, claro, à luz do Evangelho, do que hipocrisia. Deus abençoe, acho que ficou bem claro aí a posição do canal, da minha pessoa a respeito talvez dessa dúvida que pairou aí no ar, tá? Ok? Abraço e até a próxima. Olá, meus caros, mais um comentário aqui na Abordagem Cristã, e nessa edição vai ser acerca da patrulha do politicamente correto. Recentemente eu fiz um vídeo referente à treta do momento, Silvio Santos versus Cláudia Leite, e algumas pessoas podem até ter interpretado que eu estava defendendo Silvio Santos. Não era verdade, porque naquele vídeo eu pretendia de fato era externar o mal, que era de fato politicamente correto, e refutá-lo por conseguinte. E
no século XXI a gente não pode aceitar realmente essa patrulha do politicamente correto. Agora, o que eu penso a respeito exatamente dessa celeuma, dessa polêmica, é que ambos erraram à luz do Evangelho, porque o Evangelho não propõe nem machismo nem feminismo, e propõe igualdade de sexo, de gênero e respeito e amor mútuo. Essa é a grande realidade. Agora, com relação à patrulha do politicamente correto, realmente é lamentável, porque você não pode mais falar o que você pensa, você não pode fazer mais uma brincadeira dentro do seu contexto, porque tudo vira um problema, um caos, há má interpretação e etc. Se nós trouxéssemos Jesus para os tempos odiernos, ou se Jesus estivesse nesse tempo presente, ele iria sofrer muito mais do que sofreu no passado, e até penso eu que a sua morte não seria a crucificação, mas uma outra morte mais cruel. Porque imagine Jesus conversando com a mulher do jeito como ele conversou com a mulher cananeia, que dá a entender ali na narração que ele estava humilhando, subjugando, sendo machista e etc. Imagina Jesus estar conversando como uma rameira, uma meretriz, como ele conversou com Maria Madalena, impedindo que ela fosse apedrejada e que ela seria perdoada por ele. Imagina Jesus conversando no meio de sonegadores de impostos, de pecadores, bebendo e comendo, estando na bodas de Caná, lá transformando água em vinho. Imagina isso tudo aí. Como Jesus ia ser mal falado aí pela imprensa hipócrita, pelos patrulhadores do politicamente correto. Isso é lamentável em século XXI, a gente não pode mais admitir isso, e quem tem a essência do Evangelho não aceita isso em hipótese alguma. Essa é a grande verdade. Faça a reflexão e deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E repito e reitero, com relação à treta do momento, eu não concordo com nenhum dos dois. Ambos erraram, não somente na minha opinião, mas também à luz do Evangelho. Que Deus abençoe e até a próxima. Olá, meus caros. Vamos falar nesse comentário acerca de Guilherme, do canal Ignorante, e também de depressão. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Para aqueles que não sabem, segundo informações do canal do Nando Moura, Guilherme, do canal Ignorante, tentou se suicidar de ontem para hoje. Guilherme, que já disse em vários vídeos que sofre de depressão e teria sido ela desencadeada por conta de uma desilusão amorosa. Realmente a depressão é coisa séria e ela pode surgir das mais variadas formas ou tipos. No caso do Guilherme foi por conta de um rompimento de uma relação amorosa. Agora, ela pode surgir até mesmo da maneira biológica, ou seja, a pessoa pode nascer com a depressão e até ser hereditária, ou seja, passar de pai para filho, né, ou de avô, de algum parente. E então a depressão, se formos parar para analisar, estudar, ela não é brincadeira, ela não é manha, ela não é mentira, é algo muito sério. Aí muitos, com relação ao Evangelho ou a Bíblia, vão dizer, é opressão maligna. Nem sempre é opressão maligna, porque nós estamos inerentes a isso. O profeta Elias teve depressão. O que é depressão? É o estresse ao extremo. É o sujeito estar sofrendo emocionalmente, mentalmente, de uma maneira que ele não vê mais outra saída e até mesmo queira se matar. Isso já é obviamente algo maior até mesmo que a depressão, porque a depressão pode culminar assim na morte, mas nem sempre. E a pessoa procura a morte porque ela quer, de fato, vencer aquele mal, aquele problema. É um escape. É uma válvula de escape. Como eu dizia, Elias sofreu isso. Ele disse, olha, não quero mais viver. Os profetas de Baal, tanto Acabe como Jezabel estão bem, eu estou aqui sozinho, olha, melhor que eu morra. E o Senhor foi lá confortar. Também o profeta Jonas sofreu com isso. Eu já falei aqui algumas vezes acerca disso. Mas é um tema que as pessoas fogem, porque é reprovado costumeiramente ou moralmente. Se você fala que depressão está sempre associada a algo que está se fazendo, que é mentira, ou porque não quer exercer um trabalho, ou porque não quer estudar, ou por isso, ou por aquilo. Como se não existisse esse mal, que é o mal do século. E não é coitadismo, não é auto-vitimização, não é nada disso. É uma constatação. E quantos sofrem com isso? Se você for procurar dados,
da Organização Mundial da Saúde, você vai perceber quantos estão sofrendo com isso e quantas pessoas acabam se matando por conta da depressão. Não é nada da cabeça de pessoas. Aliás, geralmente aquele que fala mal é porque nunca passou, né? Ou porque é hipócrita, passa e fica se aguentando, não externa o seu sofrimento. Essa é a grande realidade. Agora, especialmente recado para o Guilherme do Ignorante, o melhor que tem que se fazer, meu caro, é ter fé em Deus. Porque às vezes a terapia não adianta, o medicamento não adianta, que são as duas vias mais, assim, precisas para, se não combater, pelo menos atenuar a depressão. A terapia, psicólogos e qualquer outro meio ou forma de terapia, inclusive a música é uma terapia, musicoterapia, e ele é parece que é cantor também, mas é um instrumentista, é formado em música, né? Isso ajuda. O medicamento, né, que é passado por psiquiatras e tal, pode ajudar, mas tem um efeito colateral. Às vezes o melhor mesmo é confiar no Senhor e procurar ler a sua palavra. Pelo menos para mim isso me ajudou e muito, porque a minha foi desencadeada por conta de uma perda de um ente querido, que era a figura paterna minha, que era o meu avô, já que eu não fui criado como muitos são criados tradicionalmente com pai e mãe, mas sim por avós, né? E isso me abateu muito, porque eu perdi, na realidade, não foi meu avô, eu perdi meu pai. Na minha cabeça eu perdi meu pai, obviamente, porque eu tinha ele como figura paterna. Então é uma dor equivalente a perder um pai. E por conta disso tive vários problemas, tanatofobia, medo da morte, a pior, a síndrome de pânico, de vez em quando me ataca, porque segundo próprios especialistas dizem que algo fica adormecido dentro de você, nem qualquer hora pode se despertar, essa deprê, vamos dizer assim, que não é uma deprê assim, modinha, é a firulazinha, né? É depressão mesmo. E por conta disso, eu sofri muito. Aí você olha para o outro lado, não teve nenhum apoio, ninguém para substituir, demorou para arranjar alguém para substituir a figura paterna que eu perdi. Então é complicado mesmo, né, mãe? Né? Eu queria que, na realidade, quem pensa dessa forma, eu queria que estivesse passando o que eu passo, assim como o Guilherme passa e tantos outros passam. Então a gente não pode estar aí dando uma de que está acima do bem e do mal, que nada vai acontecer com a pessoa, porque uma hora pode acontecer. Porque o negócio é o seguinte, quando não acontece em mim, eu falo o que eu quero. Agora quando acontece comigo, eu tal, né? Os outros não é problema, é manha, mas quando é comigo é problema. Então nós temos que parar com isso, com esses preconceitos. Agora, realmente é lamentável, né? Tomara que ele se restabeleça. Eu vi um vídeo dele no canal dizendo que ele desistiu, ou pelo menos dá uma parada no canal até abril, e já era consequência ele estar sofrendo, ele relata que estava com problema psíquico e físico, né? Esgotado. E quem faz vídeos aqui, quem vive do YouTube tem isso, porque é um estresse, é um pouco de depressão realmente, se você só viver em função disso, né? Aí o Nando Moura até falou que ia ajudar ele, não sei como é que está a situação da saúde dele no momento, né? A priori não faleceu, né? Mas tentou. E ele já tinha tentado outras vezes, inclusive. Já passando um perrengue grande também com seus familiares. É tudo isso, né? A mesma coisa comigo, eu posso estar normal. Meu problema foi lá por conta do falecimento do meu avô. Mas se surge qualquer problemática que me desagrada, qualquer coisa, volta tudo. A mesma coisa que me ocorreu no passado, né? Qualquer estressezinho um pouquinho maior, pronto. Já dá as crises assim, de pânico, parece que não existe, parece que... enfim, quem passa sabe exatamente o que é. E mesmo que eu tome remédio, nem sempre isso resolve. Nem sempre isso resolve. Às vezes dá o efeito colateral. Aliás, eu vou preparar aqui um quadro no próprio canal. Não quero pouco se importar se vai ter visualização, like, mas já é até uma maneira de ajudar quem precisa de ajuda em um desabafo, acerca da depressão, acerca do que eu já passei, deixei de passar, de como eu consegui pelo menos contornar algumas coisas, né? Porque é coisa muito séria. Inclusive tem até campanha, eu vou procurar aí me informar, contra a depressão, é uma campanha mundial. Então, lamentavelmente tivemos essa notícia aí, um canal grande, né? Independente do posicionamento dele que é de direita, que fez campanha para o Bolsonaro, mas ele é uma pessoa
Espero que ele esteja bem, que ele leia a palavra do Senhor, que ele comece a falar de Deus no canal dele. Talvez isso seja o chamado de Deus, né? Porque a Bíblia nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. E ele fala uma vez ou outra de Deus lá, e vamos ver, né? Se ele quiser mais Deus, com toda certeza, Deus vai lhe tirar desse sufoco. Ele tem um pouco de descrença, assim, vamos dizer assim, que ele seria um pouco agnóstico. Talvez é a hora dele se firmar mais na fé, isso pode ajudar e muito para ele, inclusive até beneficiar alguns dos inscritos dele. Porque Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Só ele nesse momento. As pessoas têm abandono, te machucam, te enganam, né? As pessoas dizem, tá se fazendo, sai daí malandrião, sai daí, sai daquilo, né? As pessoas só sabem dizer isso, mas quando elas estão passando, elas querem apoio, elas querem ser acolhidas, né? É para você ver o tamanho da hipocrisia dessa sociedade em que vivemos, né? E a gente tem que esconder tudo, e por isso tem muitos aí se suicidando, porque se externar que tem uma depressão, aí tem um problema. Aí perde emprego, aí pode perder o estudo, pode perder tudo. Porque as pessoas vão ver com maus olhos. Olha, ele tem depressão, ele é lunático, ele é pirado, ele é psicopata, ele é isso, ele é aquilo. Né? Vamos nos afastar, cada vez mais se afasta. E a pessoa, para não sofrer, melhor dizendo, essa represália, ela se finge que não tem depressão. Né? E quando alguém diz, então a pessoa precisando de ajuda, cada vez não tem mais ajuda. Ou seja, as pessoas se afastam. Aí fica muito mais complicado de lidar. E como eu dizia, muitos se suicidam por conta disso. Finge um sorriso que não existe, né? Um sorriso aí colgado que não existe, e você vai saber, o fulano se matou, ciclano é uma pessoa tão boa, gentil, pois é. Ela tinha depressão e não externava para não te afastar, né? E precisava tanto da ajuda de você, do acolhimento, etc. Então é para analisar isso, né? Que é algo muito sério, e muitos têm relativizado isso, têm achado que não é bem assim, mas é. E esperamos que não só o ignorante, me parece que até o outro lado lá, vamos colocar aqui também, o PC Cerqueira também tem depressão, né? Lá da turma dos Barbados, Ilhas dos Barbados, não é nada fácil. Na minha concepção, a melhor coisa mesmo é a fé, pelo menos para mim ajudou e muito. O contrário, fica muito complicado. Inclusive, o meu convertimento foi por conta disso, né? E aí vem aquela máscara, se a gente não vem pelo amor, vem pela dor, ok? Essa foi a reflexão, o comentário. Até mais. Olá, meus caros. Vamos à pergunta. A Bíblia como fonte de renda é de Deus? Ou o Evangelho aqui como fonte de renda? Isso agrada a Deus? Isso é de um cristão? Vamos ver alguns exemplos. Será que Paulo viveu do Evangelho? Será que Pedro viveu do Evangelho? Será que Jesus viveu do Evangelho? João? Será que Paulo, Pedro, Jesus e João, eles utilizaram o Evangelho para fonte de renda? Para ficar não só ganhando o básico, mas um salário suntuoso, maravilhoso, que lhe desse mansões da época, carros da época, casa na praia, como disse um dito cujo na época? Será que eles fizeram isso mesmo? Paulo, Pedro, Jesus, João? Ou será que quem fez isso é isso aqui, ó? Judas Iscariotes, que tinha o Judas Tadeu e os Cariotes. E aí? Responda biblicamente falando. Se você não sabe, eu respondo. A Bíblia, a palavra Bíblia vem de Biblios, quer dizer livros. Na época da igreja primitiva não se tinha a lista de livros, ou seja, o cânon não existia, porque para finalizar o cânon, a lista de livros e o Novo Testamento,
nós tínhamos que ter Apocalipse, por exemplo, nós tínhamos que ter outros livros até mais antigos, como 1ª, 2ª, 3ª João. Isso se deu por volta de quase entre, vamos colocar, 95 e 100 anos depois de Cristo. Muito bem. Quando Paulo viveu, o Novo Testamento estava sendo feito. Na realidade, ele era o Novo Testamento. Todas as ações dele depois serviram para a base dos demais cristãos e foram colocadas no Novo Testamento. Assim como de Pedro, nós temos inclusive as cartas de Pedro, Pedro 1, Pedro 2, né? Aliás, a Epístola de Pedro 1 e Pedro 2, temos as cartas paulinas, que no total me parece que é 13, um pouco mais de 10, acho que é 13 sim. Nós tivemos os evangelhos, os 4 evangelhos falando de Jesus. Claro que nas cartas paulinas e de Pedro também se fala, mas mais o evangelho. Nós tivemos as epístolas ou mini-cartas de João 1, 2, 3, além do evangelho de João e o Apocalipse, João com 5 livros. E nós tivemos de Judas, o livro de Judas, sim, nós temos um livrozinho de Judas com 1 capítulo, mas não é o Judas Iscariote, é o Judas Tadeu. Até existe um livro apócrifo de Judas, no qual diz que ele fez o que fez para exaltar o nome de Jesus, ou seja, não houve o cumprimento da palavra de Deus. Judas é que exaltou o próprio filho, suposto filho de Deus, ao fazer o que ele fez, ao trair. Ou seja, tudo estava arquitetado, planejado. Judas fez isso para engrandecer, colocar lá no pedestal Jesus. Judas foi o trampolim para Jesus, é o que diz no livro apócrifo de Judas. Mas o que nós temos no evangelho de Judas, que vendeu o sangue de Cristo por 30 moedas de prata. Então ele vendeu, porque Jesus era o evangelho, a boa nova, que quer dizer o evangelho, boas novas, boa notícia. Jesus foi vendido, o evangelho foi vendido para os malfeitores por Judas, 30 moedas. Antes mesmo, quando ele fazia parte do ministério de Cristo, ele ficava de olho no que vinha, nas doações, nas contribuições, ficava assim. Porque nós temos uma passagem onde que a adoradora lá, a pecadora, pega um vaso de alabastro, um unguento, e esparrama sobre Jesus. E Judas, olhando aquilo, fica abismado. Ué, para que esse desperdício? Por que não venderam? Por que não venderam esse unguento? Daria para arrecadar um bocado de dinheiro e ainda repartir com os pobres. Ele não estava preocupado com os pobres. Leia-se, era um pretexto dele para pegar para ele aquela quantia. Digamos que um unguento valesse nos dias atuais R$1.000, ele pegava aí uns R$900 para ele, né? E o restante ele dizia que deu para os pobres. Era o Judão, o Judas, que a palavra Judas quer dizer louvor. Só que Iscariote já quer dizer um outro tipo de louvor. Um louvor desconhecido, um louvor totalmente fora dos preceitos divinos. Então a pergunta, a Bíblia como fonte de renda é de Deus? Você ganhar dinheiro, em outras palavras, com a Bíblia ou o Evangelho, isso é do Senhor? Aí você vai dizer assim, mas Bruno, está escrito na palavra que o obreiro, ele é digno do salário. O obreiro é digno do seu salário, sim. Mas qual é o salário do obreiro? Eu te pergunto, qual o salário? Será que é um salário suntuoso?
de 40, 50 mil reais, para inclusive ser jubilado, aposentado com esse valor de 40, 50 mil reais. Valores esses que muitos por aí ganham maior do que o salário do presidente da República, com base, obviamente, na nação brasileira, ganhando mais do que o ministro do STF, ganhando mais que o povo secular. Será que isso aí é o correto? Nós temos referência na Bíblia, lá em Provérbios, Salomão pedindo a Deus uma porção cotidiana, ou seja, em outras palavras, básica, tendo o que comer, o que beber, o que vestir. Inclusive isso Jesus fala, e também outros servos de Deus. É para a gente nos contentar, é para a gente se contentar, melhor dizendo. Então, nós podemos ter com essas passagens a noção de que o salário digno para o obreiro é digno de um salário, esse salário é de uma porção cotidiana, é de uma porção ou uma quantia que venha suprir as suas necessidades. Comer, o beber, o vestir, pagar o aluguel, ou as despesas domésticas, pagar a gasolina, ajudar os filhos na escola. Eu acho que por aí, né? Quanto que daria isso? Segundo um especialista, e tendo como parâmetro o Brasil, já que nós temos na Carta Magna de 88, a Constituição, explícita lá no artigo 6º, a seguinte prerrogativa ou o seguinte direito, falando dos direitos sociais, de um salário mínimo digno. Um salário mínimo digno, segundo os especialistas, não é 1.045 ou 90 e pouco que está querendo ser colocado. Acho que atualmente está 1.045. É um pouco mais do que isso. No mínimo 3 vezes mais esse valor. Então vamos arredondar aqui para 5 mil reais. Seria perfeito. Por conta da inflação, por conta de tudo que está ocorrendo, da pandemia, vamos colocar até 6 mil reais por conta da pandemia. 6 mil reais. É o valor condizente para uma família de 4, 5 pessoas. Ou seja, esposa, esposo, 2 filhos ou 3 filhos. E como é que esses camaradas, esses presidentões de instituições religiosas, os filhos desses, os que são intermediários lá, dirigentes e tal, eles não querem esses 6 mil. Eles querem o quê? 18, 20, 30, 40 e por aí em diante. E não fazem nada, porque ainda se fizesse a obra do Senhor, ainda se fosse visitar a questão nas prisões, fosse visitar aqueles que estão enfermos, fosse orar, fosse fazer tantas coisas que manda o Evangelho, ainda se daria um desconto. Mas não, eles não fazem. Eles são bastante mercenários. Eles são lobos devoradores, falsos profetas. Eles se interessam pela gordura e a lã das ovelhas. Diferente de Paulo. Vamos examinar Paulo. Será que Paulo ele vivia da obra? Ele que foi considerado um missionário. Por que não dizer o maior missionário de todos os tempos? Enfrentou náufragos, várias barreiras, para levar o Evangelho. E tem mais destaque no Novo Testamento. Você já leu na Bíblia que Paulo tinha uma mansão, que Paulo morava numa casa de conta própria, que Paulo tinha os meios de transporte da época os melhores? Pelo contrário, você vai encontrar, isso está em Atos dos Apóstolos, que Paulo morava de aluguel. Isso ninguém quer, né? Os presidentões não querem morar de aluguel.
dessas empresas, e ele trabalhava. O missionário apóstolo Paulo, o grande missionário Paulo, morava de aluguel e trabalhava confeccionando tendas, casas, vamos dizer assim, no estilo tenda da época, ou barracas, tá? Para não ser pesado a igreja, para viver do seu próprio sustento. Ele que mesmo disse que aquele que não trabalha não deve comer. Principalmente aquele que quer viver uma vida fácil, né? No evangelho, não quer fazer nada e ainda quer ganhar. Só quer viver de palavra enganosa. Pedro, aquele que é considerado pela Igreja Católica o pai da igreja. Lembrando que Paulo foi o pregador ou missionário dos gentios e Pedro dos judeus. Então, o missionário Pedro dos judeus, aquele que Jesus disse: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não era a pedra Petros do grego, já que a palavra Pedro vem de Petros do grego, mas sim a própria rocha Jesus. Mas foi dirigida essa palavra a Pedro. Pedro que era casado, Jesus curou a sogra de Pedro. Será que Pedro, ele vivia do evangelho? Será que Pedro, ele ficou rico com o evangelho? Viver do evangelho, entre aspas, no sentido de ganhar o básico, o salário digno, não tem erro, não tem pecado. Creio que Pedro usufruiu um pouco, sim, mas não foi para ficar rico. Tanto é que a morte dele foi tenebrosa. Se ele fosse rico, ele não ia morrer daquela forma, crucificado de cabeça para baixo. Segundo a história. Coisa essa que os grandes pregadores, amantes do dinheiro, avarentos, não querem morrer de crucificação, né? E Jesus, será que Jesus tinha casa na praia como o senhor Abílio e tantos outros dizem por aí, adeptos da teologia da prosperidade? Jesus era rico. Sabe por que Jesus era rico? Porque ele tinha casa na praia. Jesus também tinha uma Ferrari, isso mesmo, Ferrari. Porque o jumentozinho que Jesus andou lá era equivalente a uma Ferrari nos dias atuais. Só que esses enganadores são tão lisos e ao mesmo tempo ignorantes ou bestas que esquecem que o próprio versículo diz que Jesus não tinha. Jesus mandou o discípulo lá pegar emprestado. Então não era dele a Ferrari, o jumentozinho. Ele entrou triunfantemente pelas ruas de Jerusalém. Jesus morava lá em Nazaré. Foi criado. Era um nazareno. Lá tinha praia. Mas era dele a casa? Será que o pai dele deu a casa para ele? Pai terreno? Para ver a loucura que esses malignos, adeptos da teologia do Deus Mamon, pregam, as heresias dessas. Jesus não tinha nem, ele mesmo disse, um travesseiro para reclinar a sua cabeça. Ele dizia que as raposas tinham seus ninhos, que os animais tinham onde repousar, e ele não tinha. Como é que ele tinha casa na praia? Como é que ele tinha Ferrari? Jesus viveu do evangelho ou viveu de doações? Inclusive tinha Marias ali, uma espécie de Dorcas, que por ser falado lá em Atos dos Apóstolos, na realidade, no caso de Jesus, eram mulheres voluntárias que faziam roupas para Jesus se vestir. Então Jesus vivia de doações das suas próprias roupas. E outra,
Jesus também trabalhava. Filho de carpinteiro, o que é? Carpinteiro. Como diz o ditado, filho de peixe, peixinho é. Será que Jesus não aprendeu a ser carpinteiro? Ele não trabalhava quando podia? Creio eu que ele trabalhou até os 20 e poucos anos, 29 anos e pouco. Depois do seu ministério, de 3 anos e meio, ele começou a viver o quê? De doações, vivendo pela fé, orando, se santificando. É isto. Porque ele mesmo disse, e nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem só de alimento, nem só de bebida, nem só de vestes, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ele estava vivendo por fé, pregando a palavra, se santificando, e Deus dos altos céus o sustentando. E João, o discípulo que Jesus tanto amava, que ele reclinava sua cabeça no peito de Jesus, e que foi aquele que Jesus revelou o Apocalipse, as coisas maravilhosas. Será que João era rico? Será que João ganhava de fato da obra? Será mesmo? Ou vivia de doações? Nós não temos nenhuma referência na Bíblia dizendo que João, ele era rico ganhando do Evangelho. Nós não temos nenhuma referência de João sendo o bambambam, ele que foi discípulo, foi apóstolo do Senhor, aquele que Jesus mais amava. E se Jesus mais amava João, é porque tinha em João personalidade de Cristo. É porque tinha em João características de Jesus nele. Jesus não era avarento. E Jesus era favorável à pregação aos pobres. Jesus era favorável ao evangelho simples. Jesus era favorável exatamente a juntar tesouros nos céus e não na terra. Se João era aquele que Jesus mais gostava, porque possivelmente era o que mais tinha empatia com Cristo, era que mais o Espírito batia, pensava junto. Agora Judas, já falamos, já é outro caso, desde o início interesseiro, mas foi escolhido para ser apóstolo, para ser discípulo, colocou a mão lá na comida primeiro, para ser revelado quem era, no dia da Santa Ceia, que iria trair o sangue inocente do Mestre. Judas, que já traía o Mestre já desde o início, quando pegava o dinheiro das bolsas de contribuições para si, e era rico segundo a história, de uma família bastante abastada. Mas, como diz o ditado, quanto mais tem, mais quer. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim, não é ter o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico ser salvo. O rico avarento. Agora o rico que não é avarento pode ser salvo sim. E Judas era o rico avarento. Era aquele que não cessava. Não tinha controle. É que nem esses pregadores ditos do Evangelho, que vêm com mensagem de Deus, com doutrina de Deus, dizendo que são os porta-vozes de Deus, os emissários de Deus, que são os arautos da verdade, os mensageiros da verdade. Na realidade, eles são, é aquilo que o apóstolo Paulo mesmo diz, que Satanás, para enganar os seus, ou para enganar, melhor dizendo, os seus, não, os escolhidos do Senhor, ele se transfigura de anjos de luz. O enganador, para enganar os filhos de Deus, ele se faz de pregoeiro da justiça, de piedade, de amor, de doutrina. E a pergunta final, para nós encerrar essa questão aqui. Paulo deixou herança, Paulo? Para seus filhos? Será que Paulo tinha filho? A Bíblia não fala se ele era casado ou divorciado, enfim. Mas deixou alguma herança para alguém?
Pedro deixou alguma herança para o seu filho? Nós sabemos que Pedro era casado, deixou? A igreja foi passada de mão em mão para o próximo? Jesus deixou herança, João deixou herança, Judas deixou herança, deixou herança maligna. Eu digo aqui a herança não espiritual, né? Que Paulo, Pedro, Jesus, João deixaram. Eu digo material mesmo, deixaram herança. Ou eles cumpriram aquilo que já estava até mesmo na lei sobre os levitas. Os levitas não tinham herança nem parte na terra, por isso que deveriam ser ajudados com as contribuições. E Paulo fez muito mais até que os levitas, porque ele abdicou do direito dele de ganhar o básico, pois é digno o obreiro do seu salário para trabalhar, para dar o exemplo. O maior missionário fez isso, de todos os tempos. E os outros que andam por aí, que se auto-intitulam mestres, missionários, pregadores, apóstolos, vice-deus, que se intitulam bispos, diáconos, presbíteros, pregadores, bispas, apóstolas e por aí em diante, missionárias, faz o que o apóstolo Paulo faz. Na verdade fez. Faz o que o apóstolo Paulo fez. O maior missionário que serve de exemplo aqui, não faz. Não fazem, portanto não segue a Bíblia. Portanto, desagrada a Deus, porque de maneira alguma nós podemos fazer do Evangelho causa de lucro e riqueza. De maneira alguma nós podemos fazer da Bíblia, do Evangelho, fonte de renda bastante lucrativa, que nos deixe milionários, trilhardários, que faça inclusive nós passar para as próximas gerações. Isso não é de Deus, e muito menos prosperidade de Deus, porque é a mesma coisa que tirar do pobre ainda mais para ficar rico, porque geralmente os pobres que não têm conhecimento bíblico e que se deixam ludibriar, levar pela emoção, que fazem essa coisa equivocada de ajudar quem não precisa. Deve ajudar-se aquele que necessita. Não é deixar esses poderosos da fé cada vez mais ricos. Você não segue o exemplo do apóstolo Paulo, então você está fora dos preceitos de Deus. O curioso é que existem instituições que eles querem que os obreiros, os auxiliares, os demais sigam o exemplo de Paulo, mas eles como liderança não seguem. Então isso também é hipocrisia. Isso não procede. Ou é lei para um, ou é lei para nenhum. Paulo fez o que fez para dar o exemplo para todos, para os seus filhos, inclusive na fé, Timóteo, Tito e tantos outros. Mas quando não se dá o exemplo, não tem que estar falando, porque o exemplo vem de cima. Se o grandão lá de cima tem direito a ganhar salário, e às vezes até um alto salário, todos os demais que trabalham, cooperam na obra, e que fazem até muito mais, que são pau para toda a obra, esses devem ganhar. E se não ganham, toda essa esquemática, toda essa hierarquia, ou esta, vamos dizer assim, jogada financeira está errada. Esse organograma está errado. Está errada essa administração. Está havendo uma má versação do dinheiro do pobre coitado. E principalmente quando não se faz a filantropia. Porque nós temos o exemplo do dízimo, e assim como das ofertas, votos, propósito no passado que era feito, não era para Deus, porque Deus é dono do ouro da prata, mas era para ajudar os necessitados. Ou seja, para o órfão, levita, o estrangeiro, necessitado, a viúva, e mais? Todos os necessitados ganharem. E como eu disse em outras oportunidades, inclusive até
As pessoas que doam tinham que ganhar. Que doavam tinham que ganhar. E se doam atualmente tem que ganhar uma quantia. Então, meus caros, está aí a explanação. Estamos vivendo um tempo difícil, de muito erro, de muita teologia equivocada, e abrimos os nossos olhos para não sermos enganados por esses lobos. Abraço e até a próxima. Mais um dia que vai se findando, mais uma noite que vai se aproximando, e assim é a vida do ser humano. 24 horas para aproveitar, mas na realidade se trabalha muito mais do que se aproveita, se dorme muito mais do que se aproveita. Estou a falar assim porque eu vi uma reflexão acerca. O ser humano tem 24 horas por dia, tem 7 dias na semana e tem 31 dias. O sujeito trabalha de segunda a sexta até sábado, com a jornada de trabalho de 8, 9 horas, muitas das vezes dá muito mais. Se for contar o deslocamento de casa até o trabalho, tanto a ida como a volta, a gente chega a perder 1, 2 horas de ida e também de volta, vai dar 4. Às vezes é 1, 2, 3 ou até 4 horas ida e volta para o trabalho, fora as 8, 9 horas. Então, em função do trabalho, é cerca de 12, 13, 14 horas. Aí vai se descansar, é 8 horas, nem sempre. Dorme menos, come por 10, 15 minutos, muitas das vezes apressado demais e fica obeso. Dá uma série de complicações, porque come mais lento, por conta da ansiedade, para chegar no trabalho ou para fazer determinadas tarefas. E quando vai ter um momento de lazer, um domingo, um sábado, aí está tão debilitado, tão cansado que decide dormir o sábado e domingo. Sobra poucos minutos, nem vou dizer horas, para cuidar da família, cuidar de si mesmo. E a rotina vai seguindo, é assim. Pois o pessoal diz assim: tem que trabalhar, o trabalho dignifica o homem. O trabalho, conforme disse Mário Sérgio Cortella, que é a fonte de vida, não é esse trabalho aí não. Isso aí é escravidão com o nome de emprego, com remuneração, que é a fonte de renda. Quando na realidade, para analisar, se trabalha tanto para ganhar pouco, ou conforme eu vi uma piadinha, que o pobre é como o pneu do carro. Quanto mais anda, mais gasto o pneu fica. Claro que dizia lá em palavrão, né? Quanto mais o pneu anda, mais fudido, liso o pneu fica. E assim é o pobre. Quanto mais trabalha, mais liso, mais duro, mais sem nada, ele fica e acha que está tendo vantagem. Bom que está, de certo modo, ocupando a cabeça com um trabalho digno, ou melhor dizendo, com um emprego digno, com um saláriozinho, pelo menos. Mas, se parar para analisar friamente, é uma escravidão e vai até o fim da vida, de certo modo. Mesmo até na aposentadoria, você não sabe quanto tempo vai durar. Se a gente tivesse um prazo de validade já estipulado, vamos durar 80, 90 anos, então eu vou trabalhar até 50, 60, 80 anos, eu ainda tenho no mínimo uns 10, 15 anos para curtir com a aposentadoria. Mas nem isso se tem. É a dureza de todos. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Desde o ano passado me membrei nessa igreja. Bom, você pode me membrar em qualquer igreja, só que você tem que ser do evangelho. Você tem que ser do meu evangelho. O que adianta você ser católico, evangélico, mas não ser de Cristo? E ser de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo na prática. Entendeu? Quantas pessoas não pertencem a nenhuma denominação e são de Deus à beça? E quantos que pertencem não são? Claro que existem pessoas que são. O que eu quero dizer é que antes de você membrar ou ser membro de uma igreja, CNPJ, você tem que ser membro do corpo de Cristo. E ser membro do corpo de Cristo é fazer aquilo que Jesus fez, é ter a mente de Cristo. Agora tem gente que faz uma interpretação totalmente equivocada. Você, para ser um membro do corpo de Cristo, você tem que tomar ceia. Onde que Jesus disse isso, meu Deus do céu? Quando ele falou que vocês não têm vida em si ou consigo mesmo, se não comer do pão e beber
do cálice de vinho alcoólico, ele estava falando da sua própria palavra, da sua própria Shekinah, presença, na comunhão com ele. Porque o pão, ele representa a palavra, e o vinho representa o sangue que foi vertido na cruz do Calvário como nova aliança, é um novo testamento. E as pessoas não compreendem muito bem isso e saem falando tanta coisa por aí. E eu também, na minha ignorância, repeti que nem papagaio muita coisa também, mas eu aprendi que a gente tem que ouvir. Sei que demora, eu particularmente tenho que ter paciência com alguns, mas eu vejo muitas pessoas repetindo os mesmos erros. Às vezes pessoas que já vê que não é bem assim, que tem informação e continuam no erro. Vocês entendem a lógica? Porque uma coisa é a pessoa que está chegando hoje, não entende nada, não sabe o que é. Eu digo, chegar no sentido a Cristo e vem ao canal às vezes, né? Não sabe o que a gente está falando.